Eu tinha uma palavra de Deus quando morava ainda em Curitiba para vir para Rondônia, para o ministério. Fui chamado para o ministério para vir para cá. Então eu vim para cá sem conhecer ninguém praticamente e obedecendo um chamado do Senhor. E foi muito desafiador, obviamente, chegar numa nova terra sem conhecer praticamente ninguém e aqui começar a obra do ministério. Na verdade, os desafios eram só o começo, na verdade. Nós ficamos aqui na cidade um tempo, até trabalhamos ajudando alguns ministérios por aqui, mas chegou a hora em que Deus nos deu um chamado específico para um tempo específico, onde nós começamos a entender que estava na hora de começarmos algo. Não nos sentimos de forma alguma preparados para isso e quando chegou um tempo, quando eu tinha 28 anos de idade, eu fui a Araçatuba, na verdade levado por um casal de irmãos que moravam em Araçatuba, estavam em Cacoal morando por um tempo e eles então nos levaram a Araçatuba para conhecer o pastor Samuel, a pastora Denise. E eu tive um tempo então ali com o pastor Samuel, alguns minutos de gabinete, onde abriu meu coração e o pastor Samuel prontamente nos atendeu e me deu uma palavra que ficou no meu coração. E eu voltei então com uma convicção de que era o tempo de iniciarmos uma igreja, o Senhor queria gerar uma igreja a partir de nós. E ali começou uma história escrita pelo Senhor, um relacionamento com os nossos pastores. Houve um resgate, não só nosso, mas principalmente meu, porque quando o pastor Samuel me incluiu nisso, eu preciso conhecer sua esposa, isso realmente para mim foi um ponto muito importante. Eu posso dizer que eles foram resgatadores na minha vida. E nós então decidimos iniciar algo. Não tínhamos um lugar, não tínhamos uma estrutura e tínhamos alguns casais conosco de discípulos. Então nós conseguimos fazer as nossas primeiras reuniões no restaurante do Poço Soberano, foi cedido para nós. O restaurante funciona só de manhã, para o almoço, e à noite estava liberado e nós fizemos ali as primeiras reuniões por cerca de 30 dias. Eu lembro que nesse primeiro culto nós não tínhamos muitas estruturas, som, nada. Então nós estávamos ali, um grupo de pessoas, um violão. O prédio onde que era a sorveteria, eu lembro assim que não era uma estrutura muito grande. Eu me lembro que teve alguns cultos onde mais irmãos iam, participavam do culto. A gente tinha que colocar as cadeiras um pouco mais pro lado de fora, porque não cabia tudo lá dentro. E eu também me lembro que o pastor Alessandro fazia todas as coisas no culto. Fazia o louvor, fazia a oferta, dava a palavra. Então todas as coisas era o pastor Alessandro que fazia. Nossa igreja ficava do lado de um pequeno riacho, praticamente, que corta a nossa cidade aqui em Cacoal. Eu me lembro quando o pastor disse que tinha alugado um prédio novo e chamou a gente lá a primeira vez, uma noite, para orar. E quando nós chegamos naquele lugar, assim, para mim que era nova convertida, pedaços de motores, aquele prédio cheirando tinta, eu falei, Jesus, óleo, não tinta, óleo, porque era uma mecânica. E eu me lembro disso, assim, eu falei, ele tem fé. Mas era um lugar que aos nossos olhos, ele era muito agradável, alegre, a gente tentava arrumá-lo da melhor maneira possível, apesar do aspecto físico dele. Mas pra gente era um espaço muito bom e muito bonito. Nós nos reunimos ali de frente com a salinha das crianças, no fundo ali, próximo ao bebedouro, para a intercessão. Todos os domingos ali, a recepção dos irmãos ali na porta, na chegada. Era uma igreja muito simples, naquela época ali. E as cadeiras de plástico, o púlpito ali, de madeira e tínhamos um telhado ali que era forrado com TNT, mas a presença do Senhor era grande naquele lugar ali. As cadeirinhas brancas, o altar com carpete vermelho e tudo bem simples,
mas sempre com uma presença de Deus e uma alegria por estarmos juntos, por nós podermos cultuar Deus naquele lugar, que era o que Deus tinha para nós naquele tempo. E Deus nos esticou muito. Nós estávamos crescendo em meio a dificuldades, pessoas estavam chegando, famílias estavam chegando, pessoas sendo curadas, casamentos restaurados, pessoas entregando seu coração a Cristo, pessoas conhecendo a Jesus, uma obra linda se estabelecendo. Quando eu cheguei foi muito marcante, muito interessante, porque eu fiquei meio arredio, o culto cheio de pessoas, né, cheio de gente, e eu fiquei por lá de fora. E quando o pastor começou a ministrar, né, aquele pastor lá de 29 anos na época, e tipo assim, tudo que ele falava parece que era para mim. E realmente, como parece que as palavras do pastor eram todas para nós. Parece que alguém tinha contado algo da nossa vida para ele. E depois daquele dia que eu pisei os pés na igreja, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. Foi algo que me marcou para sempre. O Senhor, um dia, Ele disse para mim, nós tínhamos comprado o nosso primeiro carro, zero, era a realização de um sonho. E o Senhor disse para mim, colocou no meu coração que nós deveríamos ofertar aquele carro para comprar o primeiro terreno. E eu disse, Senhor, o Senhor precisa então falar com o Alessandro, porque ele é o sacerdote, né? E a gente nem, às vezes, na inocência, na imaturidade, querendo falar para Deus como Ele deveria fazer. Mas, na verdade, Deus já havia falado com o Alessandro. E aí nós ofertamos o carro e nós ficamos com uma moto. Nessa época nós já tínhamos o Miguel e foi um tempo muito especial. Nós compramos o terreno, depois comprou o segundo terreno. E eu lembro quando ele trouxe os irmãos aqui, as pessoas não acreditavam, falavam assim, meu Deus, ele é louco, né? Porque era um pântano aqui, era cheio de água, não tinha perspectiva, né? Mas ele viu que ninguém viu e ele tinha uma palavra. E eu lembro que ele mandou fazer um banner. Eu tinha um banner da futura igreja, tinha um banner bem no cantinho, quando você chegava no canto direito da igreja, e lá era o desenho, o projeto desse templo aqui. Isso me chamou muita atenção, porque quando você entrava na igreja, o que a gente via era algo totalmente diferente. Um banner, ele fez o projeto, ele tinha uma visão de como seria a igreja, ele já tinha visto a igreja, Deus já tinha mostrado para ele. Ele fez o projeto, fez um banner e colocou lá na frente do altar para todo mundo que chegasse, né, pudesse ver aquilo que ele já tinha visto. Bom, nós então começamos uma construção muito além de nós, uma pequena igreja construindo uma mega construção. Literalmente foi a mão do Senhor. Eu me lembro que o pastor Dene, lá na comunidade Casa do Pai, ele me deu uma palavra numa reunião de líderes, onde ele disse, o Senhor vai prover os recursos, o Senhor vai dar o terreno, o Senhor vai dar o prédio, e todos da cidade dirão como uma igreja daquela pode fazer aquilo, como aquele povo pode fazer aquilo, porque era muito grande, era muito além de nós. Mas o Senhor é aquele que faz brotar águas no deserto. E foi o que aconteceu com a gente. Nós começamos essa construção, os irmãos iam se envolvendo nos mutirões, nós não tínhamos como pagar uma construtora ou um empreiteiro, então eu trabalhava com mais um pedreiro e um ajudante, e assim a igreja foi construída, todos se envolviam, alguns irmãos doavam sua hora de almoço como oferta, saíam do trabalho e trabalhavam aqui na hora do almoço, alguns depois do expediente, alguns meio período, e assim a obra foi sendo feita, com o trabalho de todo um corpo que acreditou numa visão, numa palavra dada por Deus. Ver como que toda a igreja foi construída por fé, e depois, é claro que teve alguns irmãos também que tiveram fé, que eles colaboraram, né? Foi bem especial. 2014, para nós, como igreja, é um dos marcos. Foi um ano desafiador, aquele ano que, com uma palavra de domingo, Deus realmente partindo o pão. Nós vivenciamos no começo do ano um desafio muito grande ministerial. O pastor Samuel e a pastora Denise, eles vieram aqui para
nos socorrer, para estar conosco. E o pastor Samuel liberou uma palavra no altar, que até o final do ano nós entraríamos no prédio novo. E era algo assim, aos olhos humanos impossível, por quê? Porque ainda não tinha o telhado, não tinha piso, só tinha as paredes aqui. Quando foi, logo em seguida, nós estávamos no encontro com Deus no final de semana, e aquele final de semana começou a chover muito, e os irmãos entraram em contato conosco, nós estávamos retirados na escola. Pastor, começou a chover, a água está subindo aqui na igreja, e ele disse para que os irmãos colocassem o som, os equipamentos de valor em cima do altar, porque geralmente quando enchia, não passava do altar. E eles colocaram todas as coisas ali, mas a chuva não parou, e nós também não podíamos sair do encontro. Chegou no final da tarde, os irmãos bem desesperados, ligando que a água já tinha entrado dentro da igreja, já tinha passado o altar. Mas eu lembro de estar em casa e a gente ouvir as notícias de que a chuva tinha sido muito forte, muitas águas, e o rio estava subindo. E só pelo fato do rio subir a gente já ficava preocupado, porque a igreja era muito próxima ao rio. E o Carlos, que hoje também é um dos pastores ligados a nós, do Amazonas, do Apuí, ele estava lá segurando uma das portas de vidro, porque a água estava, a correnteza ali já estava forte, ele estava tentando segurar a porta, e a gente gritando para ele sair dali, porque ele estava quase só com a cabeça para fora, a polícia também falando para ele, e ele chorando ali, segurando aquela porta, até que ele não conseguiu mais, a porta rompeu, e todas as coisas da igreja foram saindo diante dos nossos olhos. E eu me lembro que o pastor Alessandro chamou, ele foi chamando por equipe e conversando com os irmãos que estavam trabalhando o que tinha acontecido. Eu me lembro que quando ele falou que do Ministério Infantil nós perdemos tudo, não sobrou nada, só tinha sobrado o espaço, tinha ido tudo com a água, os materiais, tudo que nós tínhamos. E naquele momento eu chorei bastante, continuei ajoelhada ali, chorando. Naquele momento a gente pensou, e agora? Como que será? Aonde vai ser o culto? E o pastor Alessandro, com sua fé, ele não deixou transparecer, né, as pessoas, para não deixar preocupadas, até os próprios líderes, né, que estavam ali. E eu me lembro que o pastor colocou a mão no meu ombro e falou assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Isso é o início de coisas que o Senhor vai fazer e vai nos dar. Pode parar de chorar, não precisa continuar chorando, porque isso é para um bem maior. E a gente começou a pegar aquilo, e eu lembro que de repente a pastora Isa falou para mim: não pega. O pastor falou que a gente não vai precisar de mais nada disso. Se o Senhor está levando, Ele vai trazer coisas novas para nós, deixa aí. E aquilo, eu senti medo naquele momento, porque assim, era tudo que a gente tinha, mas eu confiei naquela direção, e infelizmente nós perdemos tudo o que tinha, né, do Ministério Infantil, e aquilo me marcou muito, porque realmente o Senhor, olhando hoje, o Senhor, Ele deu muito mais do que eu acredito que nós como igreja podíamos imaginar. Nós viramos o ano de 2014 crendo que até o final daquele ano o Senhor faria um milagre, e debaixo então daquela palavra ainda do pastor Samuel, dizendo que viria voltar este mesmo ano para inaugurar a igreja, nós continuamos crendo por algo maior. A Cibele tomou um pouco mais conta da igreja nesse período, mas nós vencemos, e no dia 20 de dezembro de 2014, nós estávamos aqui neste lugar, inaugurando esta grande obra para a glória de Deus. E o pastor Samuel e a pastora Denise estavam na inauguração, diante dos olhos dele, vendo a palavra que ele havia liberado se cumprindo naquele mês com a inauguração da igreja. Foi linda a inauguração, a presença de Deus. Era algo surpreendente, porque como que aquele povo tão pequeno, poucas pessoas conseguiram construir um lugar assim. Então, realmente, esse lugar que você está vendo hoje
ele é um milagre. Não é um lugar que veio recursos da política ou empresários. Não, sempre foi com o movimento da comunidade. Eu vejo que nesses 20 anos de história, Deus foi nos construindo, nos alicerçando, gerando musculatura espiritual, nos amadurecendo como homem e mulher, como pais, como filhos de Deus, como líderes com um coração de pai, como servos, ainda mais servos. Eu acredito que esses 20 anos foi uma construção maravilhosa que Deus fez na nossa vida. Eu posso dizer que o Senhor até aqui nos abençoou demais. Quando eu olho para os meus filhos, os vejo na casa de Deus, na presença de Deus e com um futuro brilhante ministerial pela frente também. Eu digo que esses 20 anos foram anos maravilhosos, onde Deus trabalhou muito em nós. É que isso tudo é só o começo. Tudo indica que a gente vai ir muito mais longe para alcançar muito mais vidas, não só para a igreja ter um templo gigante, tudo, não. Mas o importante é vidas sendo alcançadas para Jesus e para o Reino. Ter uma escola evangélica, né, para as crianças e, cara, por que não, né, daqui 20 anos ter uma escola assim? Então, imagino vários projetos sociais pela cidade. E a gente entende que essa igreja está crescendo muito e muitas mulheres, muitos homens, muitas famílias vão ser restauradas através dessa casa. Aquilo que nós já vivemos até aqui não é nem sombra daquilo que temos para viver ainda pela frente. Agora eu creio que mais maduros, mais experientes, mais dependentes ainda do Senhor, o Senhor nos levará muito mais longe. Nós teremos sonhos, planos, projetos para muito além de nós. Eu sempre digo à igreja que mesmo quando eu não estiver mais aqui, eu já tenho sonhos para isso. E eu tenho sonhos para 150 anos à minha frente. E eu creio que o melhor de Deus virá, o Senhor nos transformará numa igreja ainda mais viva, ainda com um coração ainda maior, com mais excelência ainda, que serve com todo o ímpeto o nosso Deus. Veremos milhares de vidas transformadas aqui. O Senhor nos transformará ainda numa igreja muito maior e muito melhor para a glória dEle. Queremos que nos próximos 20 anos sejamos ainda mais parecidos com Jesus. Queremos nos próximos 20 anos não focar nos números, mas focar realmente na presença de Deus, e sabemos que o Senhor fará coisas grandiosas e maravilhosas através de nós a partir de agora.